Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o mundo nunca mais foi o mesmo. A terra que antes produzia sem esforço, agora exigia suor. A presença de Deus, que antes caminhava entre os homens, se tornara um eco distante, sentido mais na memória do que na realidade. E foi nesse novo mundo, marcado pela dor e pelo esforço, que nasceram os primeiros filhos da humanidade: Caim, o primogênito, e Abel, seu irmão mais novo. A história de Caim e Abel não começa no campo nem no altar, mas no coração de dois irmãos formados sob o peso do pecado herdado. Eles cresceram ouvindo as histórias contadas por seus pais sobre o Éden perdido, sobre a glória de Deus que um dia habitara entre eles, e sobre a promessa de redenção que viria um dia. Mas também cresceram em um mundo que exigia escolha: obedecer ou se afastar ainda mais. Caim se tornou lavrador, dominava a terra, arava o solo, plantava e colhia. E Abel, por sua vez, cuidava dos rebanhos. Via no pasto a expressão viva da criação e do cuidado de Deus. Cada um com sua vocação, cada um com seus dons. Mas o que parecia apenas uma divisão de tarefas, aos olhos de Deus, era o início de algo muito mais profundo. Um dia, ambos decidiram oferecer algo ao Senhor, e foi aí que a diferença começou a surgir. A oferta de Caim e Abel, narrada na Bíblia, pode parecer um simples gesto religioso. Mas, na verdade, ela revela os caminhos mais secretos do coração humano. Ao se aproximarem de Deus com suas ofertas, Caim e Abel não estavam apenas entregando frutos e animais, estavam revelando quem eram por dentro. A oferta de Caim para Deus foi rejeitada, enquanto a oferta de Abel foi aceita. E essa diferença, até hoje, levanta perguntas que muitos tentam entender. Qual era a oferta de Caim? Por que Deus a rejeitou? E por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Essas questões, que parecem simples, guardam uma das maiores lições espirituais de toda a Bíblia. E nesta pregação sobre a oferta de Caim e Abel, vamos mergulhar mais fundo, porque entender a oferta de Caim e Abel, explicação completa, é entender como Deus ainda olha para o coração antes de aceitar qualquer gesto de devoção. Neste estudo sobre a oferta de Caim e Abel, descobriremos que não se tratava apenas de o que foi entregue, mas de como e com que espírito foi entregue. Chegou o dia decisivo, um momento que, à primeira vista, parecia comum. Dois irmãos levando suas ofertas ao Senhor. Mas o que estava prestes a acontecer marcaria para sempre a história de Caim e Abel. E revelaria um princípio eterno sobre adoração, fé e coração. Caim preparou sua oferta com o que colheu da terra. Ele havia trabalhado, plantado, colhido, e agora apresentava os frutos do seu esforço. Era sua forma de dizer: aqui está o que produzi. Já Abel pegou das primícias do seu rebanho o melhor cordeiro, o mais saudável, e o ofereceu ao Senhor com reverência e temor. A Bíblia é clara ao mostrar que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a oferta de Caim foi rejeitada. Mas por que Deus fez essa distinção? Seria injustiça? Seria preferência? Essa é a pergunta central de muitos que buscam a explicação da oferta de Caim e Abel. A diferença entre as ofertas de Caim e Abel não era apenas o que estava no altar, mas o que estava no coração de quem oferecia. A atitude de Abel revelava fé genuína, obediência, entrega. A de Caim revelava formalismo, orgulho, talvez até competição. Ele não se aproximou de Deus com fé, mas com expectativa de reconhecimento. E quando não foi aceito, sentiu-se humilhado. O livro de Hebreus reforça isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Hebreus 11:4. Isso quer dizer que não era apenas uma questão de o que foi oferecido, mas como foi oferecido. A Bíblia não condena o fruto da terra em si.
Afinal, Deus também instituiu ofertas de cereais em outras partes da Escritura. O que estava em jogo aqui era o coração por trás do gesto. Essa explicação sobre a oferta de Caim e Abel mostra algo fundamental. Deus olha o interior antes de olhar o exterior. Ele observa a motivação antes de receber o sacrifício. E é por isso que a oferta de Abel e Caim para Deus tiveram destinos tão distintos. Um foi aceito com prazer, o outro com silêncio. Essa parte da história de Abel e Caim nos lembra que nem toda oferta agrada a Deus e que é possível oferecer algo religioso sem oferecer de fato a si mesmo. Por isso, essa pregação sobre a oferta de Caim e Abel ainda ecoa nos dias de hoje. Para Deus, mais importante do que a mão que entrega é o coração que se entrega. A pergunta que fica é: qual a diferença da oferta de Caim e Abel? A resposta está na fé, na obediência e na intimidade com o Deus a quem se oferece. A rejeição sempre dói, mas quando vem de Deus, ela expõe o que está mais escondido. Quando o Senhor olhou para as ofertas de Caim e Abel, ele não viu apenas produtos da terra e do campo, ele viu intenções. E foi ali que começou a separação entre os dois irmãos. A oferta de Caim para Deus foi rejeitada, e isso não foi por acaso. Muita gente pergunta: qual foi a oferta de Caim? Ele trouxe do fruto da terra, mas a Bíblia não diz que foi das primícias, nem do melhor. O texto apenas afirma que ele trouxe uma oferta. Já a oferta de Abel é descrita como das primícias do seu rebanho e da gordura. Detalhes que mostram entrega, cuidado, reverência. Mas a verdade vai além do tipo de presente. Deus não é um juiz de aparência. Ele julga o espírito. O próprio Senhor disse a Samuel, séculos depois: o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. 1 Samuel 16, 7. E no caso de Caim, Deus viu algo que os olhos humanos não podiam perceber: um coração cheio de orgulho, de autojustiça, de frieza espiritual. Essa explicação sobre a oferta de Caim e Abel deixa claro que o problema não estava nos frutos em si, mas na forma como foram oferecidos. Caim achou que bastava apresentar qualquer coisa e ser aceito. Achou que Deus se contentaria com um ritual vazio. E quando percebeu que não, sua ira cresceu. O mais impressionante é que Deus não o ignorou. Pelo contrário, falou com ele, alertou-o. Disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Gênesis 4, 6, 7. Ou seja, Deus estava disposto a aceitá-lo, se houvesse arrependimento. Mas Caim escolheu endurecer. Essa parte da história de Caim e Abel é poderosa. Mostra que Deus não rejeita pessoas, ele rejeita atitudes. A rejeição da oferta de Caim foi um alerta, não um castigo. Mas ao invés de olhar para dentro e mudar, Caim olhou para Abel e o invejou. Nesta pregação sobre a oferta de Caim e Abel, entendemos algo profundo. O altar revela o interior, e não há disfarce que engane aquele que sonda os corações. Por isso, ao estudarmos a oferta de Caim e Abel, explicação completa, vemos que o que Deus deseja não é o sacrifício, mas um espírito quebrantado e verdadeiro. Hoje muitos ainda perguntam: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? A resposta está no invisível: fé, obediência, verdade. Coisas que não se medem com os olhos, mas que pesam diante de Deus como ouro puro. Nem sempre a diferença está na aparência. Muitas vezes ela está na essência. Aos olhos humanos, os dois irmãos estavam adorando. Ambos tinham preparado seus altares. Ambos fizeram uma oferta. Mas enquanto um adorava com entrega, o outro apenas cumpria um ritual. Essa é a diferença invisível que mudou tudo na oferta de Caim e Abel.
A intenção do coração é o que separa o religioso do verdadeiro adorador. E no caso de Caim e Abel, essa intenção foi o que definiu o destino de cada oferta. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. O texto é claro: Deus olhou primeiro para o homem, depois para o que ele oferecia. O coração vinha antes do sacrifício. Abel se aproximou com fé. Ele compreendia a santidade de Deus, o peso da queda, a necessidade de redenção. Por isso, sua oferta de sangue não era só um gesto simbólico, era um clamor por misericórdia. Já Caim parece ter vindo com indiferença. Ofereceu do que produziu, sim, mas sem arrependimento, sem entrega, sem temor. A sua adoração era vazia e, por isso, rejeitada. Essa pregação sobre a oferta de Caim e Abel nos ensina que Deus não se impressiona com o exterior. Ele não se comove com atos religiosos que não nascem de um espírito quebrantado. E ainda hoje, diante dos altares modernos, ele continua perguntando: com que coração você está me oferecendo isso? No fundo, a grande questão não era qual era a oferta de Caim, mas quem era Caim quando a ofereceu. Era possível ver nele um coração competitivo, amargo, talvez até ressentido. A adoração de Abel, por outro lado, era marcada por humildade e reverência. Ele não estava tentando mostrar superioridade, estava apenas se entregando. Essa diferença da oferta de Caim e Abel vai além da matéria, está no espírito, e é por isso que essa história de Abel e Caim continua sendo atual. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com aparente devoção, mas com um coração ausente? Quantas vezes queremos reconhecimento, mas sem quebrantamento? Neste estudo sobre a oferta de Caim e Abel, aprendemos que o verdadeiro culto não começa no altar, mas dentro da alma, e que, diante de Deus, nada fica escondido. Por isso, ao falar sobre a oferta de Caim e Abel, explicação, devemos sempre lembrar: a adoração verdadeira é aquela que nasce de um coração que reconhece sua dependência e sua fé no Deus que tudo vê. Há silêncios que gritam, e naquele dia, o silêncio de Deus para com Caim foi mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Ambos os irmãos ofereceram suas dádivas, mas apenas um recebeu resposta. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim, ignorada. Nenhum trovão caiu do céu. Nenhuma voz foi ouvida em alta voz. Apenas um gesto divino de aprovação e outro de rejeição. Naquele momento, Caim sentiu a dor de ser ignorado por Deus, mas ao invés de se humilhar, ele se encheu de raiva. O seu semblante caiu, e o que começou como inveja silenciosa, logo se tornaria fúria aberta. Essa pregação sobre a oferta de Caim e Abel revela que a aceitação divina não é apenas uma bênção, é também um reflexo do que Deus encontra em nosso coração. Quando o Senhor aceitou a oferta de Abel, ele estava aprovando sua fé, sua reverência, sua obediência. Quando rejeitou a oferta de Caim, estava expondo a falta de verdade, o orgulho e a religiosidade vazia que habitavam nele. Mas Deus não se afastou imediatamente. Ele falou com Caim e falou com amor. "Por que andas irado?" perguntou o Senhor. "Se procederes bem, não será aceito?" Era uma chance, um convite ao arrependimento, um apelo direto ao coração. Deus estava mostrando que não queria apenas rituais, queria transformação. Essa cena da história de Caim e Abel nos ensina algo essencial. O céu não se cala por vingança, mas por ensino. O silêncio de Deus para Caim era um espelho. Era como se dissesse: olhe para dentro, entenda o que está errado, mude. Infelizmente, Caim não quis ouvir. E esse é o drama de muitos até hoje. Gente que se frustra porque a resposta não veio, mas que não está disposta a mudar a postura diante do altar. Pessoas que perguntam por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim.
mas se recusam a olhar o próprio coração. Este estudo sobre a oferta de Caim e Abel nos mostra que Deus não rejeita por capricho. Ele rejeita para ensinar, para revelar, para chamar de volta. Mas cabe a cada um responder a esse chamado. Naquela tarde silenciosa, Deus aprovou um adorador e corrigiu outro. Um escolheu ouvir, o outro endurecer. E assim, a oferta de Caim para Deus, que poderia ter sido restaurada, se transformou no primeiro passo de um caminho sem volta. O assassinato de Abel não começou no campo, começou no coração. E é justamente aí que a história de Caim e Abel se torna tão profunda, tão humana e tão atual. Depois de ter sua oferta rejeitada por Deus, Caim não se arrepende. Em vez disso, começa a alimentar um sentimento sombrio, silencioso, corrosivo. Inveja. Mas não era uma inveja comum. Era uma inveja espiritual, uma raiva disfarçada de religião, uma comparação tóxica dentro do próprio altar. Ele não estava apenas com raiva de Abel por ter sido aceito. Estava furioso com o fato de Deus não ter aceitado a ele. E o coração de Caim, que já havia oferecido um culto vazio, agora se tornava solo fértil para o pecado mais cruel, o de tirar a vida de seu próprio irmão. A Bíblia é sutil, mas poderosa. Diz que Caim chamou Abel para o campo, como quem convida com aparente naturalidade. Mas ali, quando estavam sozinhos, o plano se revelou, e Caim matou Abel. Com isso, cometeu o primeiro homicídio da história humana. Um pecado nascido não da maldade pura, mas da adoração mal resolvida. A oferta de Caim e Abel, que deveria ser um momento de culto e reverência, terminou em sangue. E isso nos ensina algo perturbador. Quando a adoração não vem de um coração transformado, ela pode se tornar um palco para o orgulho, a vaidade e até o ódio. Essa pregação sobre a oferta de Caim e Abel expõe um princípio esquecido. A inveja espiritual é uma das maiores portas para o pecado. Quantas vezes ela nasce no meio dos que servem a Deus? Quantas vezes ela cresce no coração de quem se compara, de quem quer ser exaltado, de quem não suporta ver o outro sendo aprovado? A verdade é que a diferença da oferta de Caim e Abel nunca foi para gerar competição, foi para revelar princípios. Abel adorou com fé, Caim adorou com ego. E quando Deus expôs essa diferença, Caim escolheu matar, em vez de mudar. Este estudo sobre a oferta de Caim e Abel não é apenas uma lição sobre dois irmãos, é um alerta para todos nós. Se não vigiarmos, nosso altar pode se tornar campo de batalha. E nossa frustração diante de Deus pode nos levar a atacar aqueles que estão apenas fazendo o que é certo. A pergunta, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, ganha ainda mais profundidade aqui. Porque o coração que se recusa a aprender sempre vai preferir destruir quem acerta, ao invés de corrigir os próprios erros. O tempo passou, o mundo mudou, mas a história de Caim e Abel continua falando com força ao nosso coração. Porque mais do que uma tragédia familiar, ela é uma lente espiritual, revelando como Deus age, como Ele responde e o que Ele busca de cada um de nós. Ao longo deste estudo, vimos que a oferta de Caim e Abel não era apenas sobre o que foi entregue, mas sobre quem a entregava. Deus olhou primeiro para Abel, depois para a sua oferta. Olhou primeiro para Caim e depois para a sua também. Isso muda tudo. A grande lição da oferta de Caim e Abel, explicação é simples, mas profunda. Deus nunca vai aceitar o sacrifício antes de aceitar o ofertante. Ele sonda o íntimo, pesa as intenções, observa as motivações mais escondidas.
E isso deve nos fazer refletir, porque até hoje ainda existem muitas mãos estendendo ofertas, mas poucos corações quebrantados diante dele. Não se trata de quantidade, nem de aparência. Não se trata do cargo, da função, do reconhecimento público. Se trata de um coração que entende o peso da presença de Deus e se curva com humildade. A verdadeira adoração não nasce do palco, mas do secreto. Não surge da comparação, mas da obediência. Ao revisitar a história de Caim e Abel, aprendemos que a inveja espiritual pode transformar o altar em tribunal, o irmão em rival e a adoração em vaidade. Mas também aprendemos que Deus sempre deixa uma porta aberta. Ele avisou Caim, ele deu uma chance. E ainda hoje ele continua fazendo o mesmo. Essa pregação sobre a oferta de Caim e Abel nos leva a olhar para dentro. Será que nossas ofertas têm sido aceitas? Será que nosso culto tem agradado a Deus ou apenas a nós mesmos? Qual a diferença da oferta de Caim e Abel? A diferença é a fé, é a humildade, é a entrega genuína. E essa diferença ainda pesa no céu. Portanto, não se engane, Deus ainda olha para o coração antes de olhar para o que está em nossas mãos. E quem entende isso, não oferece apenas algo, oferece a si mesmo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E lembre-se, o que Deus procura não é perfeição, é sinceridade. Porque a verdadeira oferta começa no coração.